Bom dia, queridos e amados irmãos de Vila Bela, Mato Grosso. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola dominical para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje a nossa lição se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 52, do 1 ao 11, e dos versículos 31 ao versículo 34. E o título da nossa lição de hoje é O que o pecado é capaz de fazer. É importante a gente lembrar, que o capítulo 52 de Jeremias, ele praticamente é uma introdução. Ele é uma introdução do capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. E o capítulo 52 de Jeremias, ele vai tratar do momento da queda de Jerusalém, e o cativeiro de Judá. Praticamente a mesma história, que nós temos ali em 2 Reis, capítulo 24, versículo 25, E a gente precisa entender algo aqui, quando se trata do cativeiro da Babilônia, ou da subjugação, dos judeus pelos babilônicos. Nós precisamos entender que nós temos os 3 reis subjugados pela Babilônia, O primeiro rei foi o rei Jeoaquim, Jeoaquim foi o primeiro rei subjugado. Joaquim foi subjugado, por Nabucodonosor, e foi em seu governo, que foi levada aquela primeira leva de cativos para a Babilônia. Foi nessa leva que foi Daniel, Misael, Ananias, Azarias, que nós encontramos ali no livro de Daniel. E depois nós temos, com a morte de Joaquim assumiu o seu lugar, o seu filho Joaquim assumiu o trono. Então nós temos Joaquim, e Joaquim. E Joaquim, ele foi deposto pelo rei da Babilônia, ele foi levado para a Babilônia, foi levado cativo. E é esse rei que vai aparecer aqui, depois no final do capítulo 52 também, já lá na Babilônia, recebendo ali o favor do rei Evil-Merodach, Então, repetindo aqui o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Joaquim, e o terceiro foi Zedequias. Quando Joaquim, o segundo rei, foi levado para a Babilônia, Nabucodonosor colocou Zedequias no lugar dele. E Zedequias, o que ele fez? Zedequias era irmão de Jeoaquim, que era o pai de Joaquim. Isso parece coisa de cidade interior, Fulano que era filho de fulano que era neto do ciclano. Então, mas é mais ou menos isso aí, Zedequias, ele era tio do segundo rei que foi levado para a Babilônia, cativo para lá, E Zedequias era irmão de Jeoaquim, Ele foi colocado, por Nabucodonosor como rei ali. Porém, nós vamos ver na história de hoje que esse rei vai se rebelar. Então nós temos a primeira leva, que foi levada quando o rei era Jeoaquim. Depois nós tivemos a segunda leva, que foi no reinado de Joaquim. E agora nós temos a terceira leva, que vai ser levada no governo, com a derrota de Zedequias. E é isso que o capítulo 52 vai tratar, do momento quando Zedequias era rei e Jerusalém foi tomada. É aqui que Jerusalém vai ser tomada, vai ser destruída. Às vezes nós achamos que, quando estudamos a história do cativeiro, nós achamos que os caldeus vieram, e levaram de uma vez só o povo para a Babilônia. Mas não foi assim, foi praticamente em 3 etapas que eles foram levados. E hoje, a lição de hoje, vai falar, da terceira leva, da terceira etapa de pessoas, que foi talvez a fase mais grave, mais cruel, porque foi quando Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o templo foi destruído, a cidade foi queimada, e é o que está aqui registrado no capítulo 52 do livro de Jeremias.
Então nós vemos que o versículo 1 nos diz assim: tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, de Libna. Então o capítulo 52 aqui começa falando desse rei Zedequias, que era o terceiro rei subjugado pela Babilônia, quando Israel já estava subjugado pela Babilônia. Então nós temos, repetindo, Jeoaquim, né, que foi o primeiro rei subjugado pelos babilônicos, o segundo rei Joaquim, que foi levado cativo, e Zedequias. Né? E diz aqui que ele tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Importante lembrar que esse Jeremias que aparece aqui, no versículo 1, aqui, não é o mesmo Jeremias, o profeta. Né? Essa mãe de Zedequias não era filha do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias ele era da cidade de Anatote, e esse Jeremias aqui, né, ele era da cidade de Libna. Então são dois Jeremias. Nós praticamente temos 8 Jeremias, né, nas escrituras, e esse aqui não é o Jeremias, o profeta. Diz aqui que no versículo 2, fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Né? O que seu tio, né? O seu irmão fez, desculpa, né? O que o seu irmão, o irmão de Zedequias fez, que era Jeoaquim, né? Ele também fez de errado também. E o principal erro de Zedequias que nós vemos aqui foi a sua falta de humildade. Né? Ele não foi humilde suficiente para... Temos aqui um vendedor de água sanitária, tá? Os irmãos não reparam não, que a gravação em casa é assim, né? A gente está gravando, de repente passa aqui um vendedor de água sanitária, passa um vendedor de picolé. Mas vamos continuar aqui o nosso assunto, né? O problema de Zedequias foi a sua falta de humildade. Ele não foi humilde o suficiente, né, para ouvir a palavra do Senhor através da boca de Jeremias. Né? Porque quando nós lemos o capítulo 34 de Jeremias, nós vemos que o rei Zedequias ele foi advertido, ele foi orientado a se render ao exército dos caldeus, porque Deus estava usando aquele exército para corrigir o seu povo, né? O povo de Israel, para castigar o seu povo com uma justa medida, como nós vimos aqui na lição anterior. Então, se nós lemos o capítulo 34, nós vemos que Deus aqui falou com Zedequias, né? E ele não foi humilde o suficiente, né, para reconhecer o seu erro. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E a profecia aqui ele continua falando mais coisas, mas eu li somente esses 3 versículos para nós vermos que Deus falou, né, através do profeta com Zedequias. E ele não foi humilde o suficiente, né, para reconhecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina que os que se exaltam serão humilhados, né? E os que se humilham serão exaltados. E aqui nós temos um claro exemplo de um rei que se exaltou, que não se humilhou, né? Mas ele vai ser extremamente humilhado, né? Literalmente humilhado, extremamente humilhado, por causa da sua rebeldia. Talvez esse foi o pecado maior de Zedequias, né? É porque quando Deus foi desferir o juízo contra Jerusalém, ele não creu nessa mensagem, né? Não creu, ele preferiu resistir. Ele gerou resistência ao rei da Babilônia. Então o versículo 3 nos diz: assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá,
a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então ele não se entregou, ele se rebelou, né? E essa sua rebeldia vai custar muito caro, ele vai pagar caro por essa rebeldia, né? Então sucedeu que em o nono ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. O que nós vemos aqui, né? Que os muros e os homens, né, pouca utilidade tem, né, se não tiver o que? A presença e a proteção do Senhor, né? O que adiantaram, né, aqueles muros daquela cidade ali, né, aparentemente tão resistentes? E é importante te lembrar também que lá no livro de Ezequiel, né, nós vimos que a glória do Senhor se retirou ali do templo, se retirou daquela cidade. E depois que a glória do Senhor tinha saído dali, tinha se retirado dali, que sentido mais fazia, né, todo o culto no templo? Que sentido fazia tudo aquilo ali? O povo estava em desobediência à palavra de Deus, né? Eles estavam fazendo as coisas meramente por liturgia, o seu coração estava longe do Senhor, né? Eles estavam, na verdade, adorando outros deuses e trouxeram esses deuses para Jerusalém. E a glória do Senhor já tinha se retirado ali. Quando a glória do Senhor se retira, você não tem que esperar mais nada de bom ali, né? O que só restava para Jerusalém mesmo era a destruição, né? E a glória do Senhor não se retirou depois que Jerusalém foi destruída, mas a glória do Senhor já se retirou antes da destruição de Jerusalém. E é o que nós vemos aqui, né? Então, homens, soldados, né, muros, não são suficientes para nos guardar se na verdade o Senhor não está na cidade. Se o Senhor não vigia a cidade, nem em vão que? O Senhor não está na cidade, em vão vigia o sentinela, né? É inútil a gente querer vigiar, né? Porque é inútil, o Senhor não está ali. Então, nós vemos aqui agora o versículo 8. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército dele se dispersou e o abandonou. Ele, vendo, né, que o seu exército não tinha mais resistência, ele fugiu, o seu exército dispersou, né, mas ele foi alcançado, né? E foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15, as seguintes palavras. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas nações sobre ti e te alcançarão. Ele fugiu, mas ele foi alcançado, né? Ele foi pego, porque na verdade ele não cumpriu em guardar os mandamentos do Senhor e os estatutos do Senhor. Deus tirou o seu povo da terra do Egito de uma forma graciosa. Eles não precisaram fazer nada, mas para ficar na terra eles precisavam obedecer os mandamentos do Senhor, eles precisavam andar nos caminhos do Senhor, coisa que o rei Zedequias não fez. E ele, na sua soberba, achou que poderia vencer o exército dos caldeus. Se ele estivesse com o Senhor, certamente o exército dos caldeus não seria nada, né? Mas o problema aqui não era a força do exército caldeus, mas a sua desobediência ao Senhor e do povo também ao Senhor. Versículo 9. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla,
na terra de Ramate, e este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. É uma cena bastante chocante, né? Porque aquele rei rebelde, ele vai ser levado ali para Ribla e com seus olhos ainda funcionando, ele vai ver os seus filhos sendo mortos, né? E depois de ver todos os seus filhos sendo mortos, né? Ele também vai ter os seus, depois disso que ele vai ter seus olhos vazados, né? Eles não cegam os olhos dele primeiro para depois matar os seus filhos, mas seus filhos são mortos antes, né, dele ter os seus olhos vazados, né? Nos faz lembrar um pouco de Sansão, né? Sansão também, por causa do seu pecado, por causa da sua teimosia, e por que não dizer também da sua rebeldia, né? Porque ele tinha conhecimento também da palavra de Deus, ele insistiu em se envolver com a mulher de um outro povo, e na verdade isso custou também a sua vista, custou seus olhos, e agora aqui esse rei será humilhado. Se Joaquim foi levado cativo, né, e vai morrer lá no cativeiro, mas ele vai ser restaurado ali no cativeiro, né? Mas Edequias vai para o cativeiro de uma forma muito humilhante. Ele vai cego e lá no cativeiro ele vai morrer também, né? Fala que vazou os olhos de Edequias, atou com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e conservou no cárcere até o dia de sua morte. O versículo 10 nos diz que ele matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias, né, à sua própria vista. Bem assim, todos os príncipes de Judá em Ribla também. Todos eles foram mortos. Agora nós temos aqui o finalzinho do livro de Jeremias, né? Os estudiosos costumam dizer que esse último capítulo não foi escrito por Jeremias, né, mas por alguém, né, que viveu numa época posterior e acrescentou esse final aqui ao livro de Jeremias. Diz aqui o versículo 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia de sua morte, durante os dias da sua vida. É importante lembrar, né, que se por um lado Zedequias ele se rebelou, por outro Joaquim se sujeitou, né? E não que Joaquim não tenha feito coisas erradas também, mas nos faz pensar que aqui no cativeiro ele refletiu muito a sua situação ali. E eu penso que lá no cativeiro ele teve um arrependimento. O texto nos sugere isso, nos faz pensar nisso. Não afirma com certeza, mas nos faz pensar nisso, né? Aqui nós temos um exemplo de um rei que se subjugou, né, que submeteu, e ele não morreu, né, da forma como Zedequias morreu, né, apesar dos erros que ele cometeu anteriormente, né? E é interessante, né, porque aqui o caso de Joaquim aqui lá no exílio, né, ele nos faz pensar, né, que é uma passagem que nos faz mostrar que Deus, né, apesar do livro de Jeremias ter tantas condenações, nós temos aqui agora uma absolvição, né, uma restauração, uma absolvição. Parece que o Senhor está querendo dizer, né, que aquelas promessas também de bênçãos que Deus proferiu para o seu povo, quando eles estavam também, né, numa situação muito complicada, essas bênçãos agora começam a acontecer. Deus vai começar a reverter a situação em favor do seu povo Israel depois de ter executado o juízo na medida certa. Então aqui essa absolvição de Joaquim nos faz pensar que Deus
estava voltando o seu olhar para o seu povo novamente, né? Depois de tanta dor, depois do povo estar tão fragilizado. Deus começa a voltar. E essa flexibilidade do rei da Babilônia nos leva a pensar isso, né? Que Deus agora estava agindo para reverter a situação do seu povo. Porque olha como é que esse rei age, né, com esse rei de Israel. E esse rei foi, segundo os historiadores, né, os estudiosos, ele foi um rei que governou muito pouco tempo, talvez 2 anos só, né? Mas foi um tempo suficiente para ele tomar a decisão, diferente de seu pai, que manteve o rei Joaquim ali na cadeia por tanto tempo, né? E absorveu o rei Joaquim ali daquela prisão. Uma coisa que nós vemos aqui, né, é que ele deu pão para ele comer, né? Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença. Aqueles que tomaram o pão de Israel, né? Aqueles que negaram o pão, fizeram os judeus passarem fome, extrema fome com aquele cerco, né? Deus pode reverter a situação, né? E agora esses então inimigos que vão alimentar os cativos ali de pão, né? Que vão dar pão para eles se alimentarem, né? E eu penso que não foi somente, né, o rei Joaquim que recebeu pão ali no cativeiro, mas também os próprios judeus que foram para ali tão fragilizados, né? Então Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar a sorte, né? E até mesmo fazer que aqueles que tomaram o nosso pão sejam os mesmos, né, a nos sustentar com o pão, né, humanamente falando. Deus tem poder para fazer isso. E aqui nós vemos então, para encerrar, esse grande contraste, né, entre um rei que não se submeteu, que não se humilhou, e um rei, né, que se submeteu, que de uma certa forma se humilhou, né. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, né? E ao seu tempo ele nos exaltará, né? Então Joaquim aqui novamente ele foi exaltado, né? Foi colocado num lugar que até então ele não merecia. Nós vemos aqui graça sendo manifestada por uma pessoa de onde não se esperava, né? Um rei. Olha que coisa, né? O rei, se Israel deveria ter a grande manifestação de graça, né? Aliás, tantas manifestações de graças aconteceram em Israel e o povo começou a fazer coisas piores, né, do que as nações. O povo de Israel era um povo privilegiado. Alguém fala, mas Deus não deveria destruir o seu povo, né? Mas olha, mas eles receberam, Deus cuidou da nação de Israel de uma forma que não cuidou de qualquer outra nação, né? E ele cuidou, ele enviou seus profetas, enviou seus de madrugada para falar a ele, para profetizar a eles. Eles não obedeceram, né? Eles não ouviram a palavra do Senhor. E é importante, né, lembrar que grandes privilégios requerem grandes responsabilidades. É um privilégio ser salvo, né? É um privilégio ser um filho de Deus, mas é uma responsabilidade muito grande. Nós não devemos, como filho de Deus, ficar brincando com o pecado. Isso pode trazer sérias consequências para nós, ainda aqui nessa vida que nós vivemos. E como falamos em ocasião anterior, Deus não aniquilou o seu povo, né? Mas Deus corrigiu, né? Deus corrigiu, mas Deus não aniquilou. O fato de sermos salvos, né, de não irmos para a perdição um dia, isso não quer dizer que nós devemos ficar brincando com o pecado. O pecado é coisa séria, e Deus leva a sério o pecado, né? E essa lição que nós temos para nós aqui quando lemos o livro de Jeremias, o profeta chorão. Vamos parar por aqui, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, rica e abundantemente. Um abraço para os irmãos aí. Quem sabe um dia, né, a gente se encontra, a gente se conhece pessoalmente e será uma alegria, um prazer muito grande. Um abraço a todos, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Amém.